depoimento aqui, ele ajuda, e mais uma vez, a reafirmar algumas questões muito importantes dessa investigação. Nessa CPI, na CPMI, do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, que alguns aqui começam a tentar se desfazer delas. E esse é um problema também, senhora Ana, porque a extrema-direita, a senhora viu aqui agora, hoje, durante esse depoimento, ela abandona aqueles que não são mais interessantes para ela. E estão fazendo isso com a senhora. A senhora já não presta mais aos serviços da extrema-direita fascista nesse país e será abandonada, vai ficar sozinha. Na sua defesa, inclusive. Porque para eles já não existiu a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Foi uma tentativa de golpe de Estado. E eu quero iniciar, foi dito aqui muito sobre dicionário. A gente, então, dizer o significado de algumas palavras. A primeira é que a senhora se afirma patriota. Patriota, de acordo com o dicionário, é quem ama a pátria. E a ela presta serviço. Não me parece que é o caso nem da senhora e nem daqueles que estavam no dia 8 de janeiro, nem aqueles que governaram esse país nos últimos 4 anos, que atacaram a democracia brasileira e prestaram, na verdade, um desserviço à pátria, um desserviço ao povo brasileiro e um desserviço à nação. Eu vou tocar aqui, senhora Ana, o início do seu depoimento, um trecho da sua primeira fala aqui, antes de começarem as perguntas. Jamais pensei que, ao atender ao chamado de militares, poderia ser marcada e presa. Pois até então, era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada em sentido contrário. Por isso, ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular em favor da manutenção da legalidade, da transparência e das eleições limpas. Sinceramente, acredito que assim pensaram os milhares de manifestantes. Essa sua fala, que eu acabei de tocar, senhora, não está descontextualizada. Não é um recorte picotado de um tempo, foi de hoje. A senhora leu na sua declaração inicial. E por isso que ela é muito importante, porque ela comprova o que nós estamos dizendo aqui. Primeiro, chamado de militares. É por isso que foi uma tentativa de golpe de Estado. Porque os golpes, eles acontecem dessa maneira. Pode pegar na história desse país. Inclusive o golpe de 64. Não é o exército, não são as forças armadas que vão para a linha de frente do golpe. Elas entram depois que as pessoas atacam os símbolos da República. Essa é a história dos golpes nesse país e em várias partes do mundo. As forças armadas entram depois para legitimar. E esse foi o roteiro desse golpe. As mentiras contadas, todas elas, para tentar convencer a população de que tinha algo errado. A senhora falou aqui várias vezes. Inclusive, acho que o grande resumo do seu depoimento é que o Bolsonaro é o infiltrado. O Bolsonaro. Que vai desmontando a tese da extrema-direita fascista. Tinha infiltrado. Vamos chamar aqui para ver. Quem que é o infiltrado? É o Bolsonaro. Ih, não é mais infiltrado. Queremos agora e a prova para eles não serve. Mas o problema é que para a senhora, que foi utilizada como, alguns tentam dizer, inocentes úteis, eu prefiro o termo idiota útil, porque cometeu crime. Estava lá, sob a ação de quem planejou a tentativa de um golpe de Estado, para cobrar o código-fonte. Vamos voltar ao dicionário. Código-fonte. Conjunto de códigos escritos pelo programador que não pode ser executado diretamente pelo computador, mas tem de ser traduzido em um programa de código-objeto por um compilador ou interpretador. Senhora Ana, essa história do código-fonte, o hacker esteve aí sentado, que inclusive foi contratado pelo ex-presidente da República inelegível, o Bolsonaro, o golpista. Foi elogiado, transformado em quase um herói pelos bolsonaristas no Congresso Nacional. Agora não serve mais, descarta. Vai ficar sozinho também, como a senhora. Mas ele disse aqui, um dos elementos da própria segurança do sistema eleitoral brasileiro é que as pessoas não têm acesso ao código-fonte, para justamente não modificá-lo. Então é absurda essa história e essa tese
de estamos atrás do código-fonte. Se todo mundo tivesse acesso ao código-fonte, aí sim, duvidaríamos da lisura do processo eleitoral. É preciso começar a desmentir as mentiras todas que são ditas aqui. Sitiar, o deputado Chico bem falou, voltando ao dicionário, fazer o cerco de, rodear de tropas para o ataque, assediar, coagir e forçar. Esse era um instrumento usado por aqueles golpistas, os militares, que infelizmente uma parte do alto comando das Forças Armadas desse país foi cooptada, foi corrompida pelo bolsonarismo, que eu já disse aqui e repito, uma praga para esse país. Corrompeu um setor das Forças Armadas, como a senhora disse na sua defesa. Foram chamados por eles, e se surpreende porque agora é crime. Porque era um crime desde o início, era uma tentativa de golpe de Estado. E a senhora e outros acreditaram. E foram para as ruas tentar legitimar o roteiro, o passo a passo, a receita de bolo que estava no celular do Mauro Cid, do Anderson Torres, do ex-presidente inelegível. O roteiro do golpe. Para justificar, aí sim, a intervenção das Forças Armadas. Aí sim, a entrada das armas. A partir da mobilização de um levante popular para atacar os símbolos da República. A senhora disse, bastaria um soldado nos avisar que deveríamos sair. Nós sairíamos. Pelo contrário, fomos estimulados a ficar, e o mais grave da sua declaração, os acampamentos que durou tanto tempo e ninguém falou nada. Sabe por que ninguém falou nada, senhora Ana? Porque os acampamentos aconteceram no governo do ex-presidente Bolsonaro, o inelegível, o golpista, que financiou a tentativa de golpe de Estado. É por isso que ninguém falou nada. Aquilo era criminoso, era ilegal. Em todos os estados, gente pedindo intervenção militar. Era ilegal. Ninguém falou nada, porque o governo de plantão era golpista também. Esse é o roteiro. Esse é o planejamento do golpe. O seu depoimento aqui é muito importante, porque ele ajuda a deixar isso muito nítido o que aconteceu. E eu quero fazer uma diferenciação também importante. A senhora disse aqui no seu depoimento inicial que era seu direito estar lá. A Constituição fala do direito à manifestação. O que aconteceu lá não foi uma manifestação. De novo, foi uma tentativa de golpe de Estado. Isso é crime. Isso não é o direito legal de se manifestar. Todo mundo pode criticar o governo, pode inclusive criticar o próprio sistema eleitoral. Isso não é crime. Nunca foi. O que é crime e o que aconteceu foi a tentativa de um golpe de Estado articulado de novo. Teve até bomba. Hoje a imprensa notifica que as bombas do dia 24 de dezembro, aqui em Brasília, estavam numeradas. Aquela que foi pega poderia ser uma de outras várias atos terroristas para causar essa mobilização contra os símbolos da República, para aí sim impedir que o Exército ou as Forças Armadas agissem. E eu quero uma questão que para mim, senhora Ana, não ficou explicitada e também faz parte dessa trama do golpe. A senhora disse que exerce o jornalismo crítico e recebeu, inclusive, por isso. De onde veio o dinheiro que a senhora recebeu por exercer esse jornalismo crítico? Foram contribuições ínfimas de brasileiros aí no país afora. 15, 20, 30 reais. Pequenas contribuições que as pessoas faziam voluntariamente. Você tem um somatório desse valor? O quê? Do total? Porque contribuições ínfimas, 15, 30, qual foi o montante total? 2.000, 3.000 reais. Durante quanto tempo? Por mês, né? Por mês. 3.000 reais por mês de contribuições de brasileiros. Sim, senhor. Deputado Chico, presidente dessa comissão, nós vamos requerer a quebra do sigilo da senhora Ana para saber de onde veio. Já está quebrada. Já está quebrada, então Sim, senhor. O acesso, não sei se chegou aqui nessa CPI, do deputado Chico Vigilante, para a gente também ter acesso à quebra do sigilo da senhora Ana e tentar entender de onde veio também, porque o financiamento também foi uma parte do golpe, da tentativa de golpe de Estado, que ainda bem não aconteceu. Foi derrotada, foi fracassada. Está no processo, senhor deputado. O Ok, advogado nós está informando vamos... aqui. Já peço de novo se já está disponível para essa CPI,
se estiver disponível para a CPI, nós vamos também analisar e contribuir para o conjunto dessas investigações, que, de novo, repito aqui, é muito importante para a gente entender também quem ajudou a manter esses acampamentos ilegais, criminosos, que ficaram durante muito tempo em todo o país, e também todas as ações criminosas que teve no dia 8. A senhora tinha um grupo de Telegram, não tinha, senhora Ana? Sim, senhor. Esse grupo falava sobre o quê? Sobre o patriotismo. Sobre o patriotismo. Falava, questionava o funcionamento das urnas, se eu não me engano. Não, falávamos de tudo. De tudo. A festa da Selma era um assunto? Não, senhor. Do grupo? O dia 8 foi assunto? Foi. Do grupo? Foi assunto do grupo? Não o dia 8 específico, né? Mas a chamada para essa mobilização. É importante colocar, senhor deputado, que ali no canal é interativo e todos participam. Todos participam. Então, assim, ali as pessoas, nesse canal que as pessoas começaram a falar, vamos acampar. Também caminhoneiros falaram em paralisação. Então, era uma mobilização. O grupo era público e todo mundo participava. Quantas pessoas tinham nesse grupo? 30 e poucas mil pessoas. 30 e poucas mil pessoas. Então, a senhora disse aqui que os acampamentos foram espontâneos. Não foi. Foi mobilizado e articulado nesses grupos de Telegram. Não. A senhora acabou de dizer que no grupo tinha mensagens, vamos para a porta do quartel. Não, mas aí é uma questão de tempo e de data. Tá? Então, assim, quando aconteceu das pessoas se dirigirem à porta dos quartéis, o canal estava lá para provar isso aí. Eu não tinha chamada nenhuma minha dentro desse canal. Mas tinha de outras pessoas. Não, depois que já estávamos na frente dos quartéis, que eu mandei algumas mensagens ali dentro do canal. Para as pessoas irem para os acampamentos? Não, senhor. As pessoas já estavam lá no acampamento. Então qual era a mensagem? A mensagem era o quê? Você agora acabou de falar que as mensagens que trocavam nos grupos eram mobilizando para a porta dos quartéis. Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Tá? O canal, ele tinha 6 mil pessoas, era um canal pequeno. Tinha 32 tá? mil pessoas, senhora falou. Não, inicialmente ele sempre teve em torno de 6 mil pessoas, um canal pequeno. Então, assim, em outubro, novembro e dezembro foi que ele teve um crescimento exponencial. Então, antes disso, quando as pessoas se mobilizaram... Outubro e novembro, que cresceu. Novembro para dezembro. Novembro para dezembro. E é bom porque o canal, os dados ficam lá e contra fatos não tem argumentos. Então sempre foi um canal pequeno, aonde que falávamos sobre patriotismo. E não tem um chamamento meu lá dentro para as pessoas irem para as portas dos quartéis. Mas a senhora moderava o canal? Senhor? A senhora moderava o canal? Sim. Então teve alguma mensagem nesse canal que incitava algum tipo de crime? Não, senhor. Sequestrar ministro do Supremo? Nunca. Nunca teve nenhuma mensagem nesse sentido? Não, porque senhor. Hoje também tem uma denúncia de canais, olha só, Patriotas VIP. São 9 mil pessoas. E aí alguém aqui, eu me candidato a kamikaze e manda a Maria dar um abraço eterno no Lula ladrão, no Xandão do PCC, boca de veludo, demais cupinchas. Esse tipo de, não, mas não é esse tipo de grupo. Não é o meu eu estou perguntando se no seu grupo teve alguma mensagem desse tipo, que a senhora era moderadora, poderia intervir, deveria, na verdade. Então não teve nenhuma mensagem criminosa no seu canal? Não, senhor. Não, senhor. E quando só chamados para ir para a porta do quartel e do dia 8? Não, senhor. Eu torno a afirmar, senhor deputado Gabriel. Tá? Não houve nenhum chamamento dentro deste canal para as pessoas irem para a porta dos quartéis. As pessoas já tinham ido, já estavam lá. Okay. E aí sim nós trocávamos mensagens. Obrigado, senhora Ana. Obrigado, presidente. Está com a palavra por até 15 minutos, deputado Max Maciel. Obrigado, presidente Chico. Saudar e parabenizar a sua condução na CPI desde sempre. Desejar aqui uma boa tarde, Ana Priscila, ao seu advogado Cláudio Avelar. Prazer revê-lo aqui nessa casa. Senhora Ana, a senhora queria uns 2 minutos para comentar alguma coisa que a senhora está sentindo falta e gostaria de falar? Eu queria, sim. Te dou esses 2 minutos. Eu queria te ouvir antes de fazer uma pergunta. Complemente o que você está... Eu agradeço, deputado Max, que ainda não tive a oportunidade de colocar que não é apenas, como o outro deputado, o senhor Gabriel, disse, a questão do código-fonte, mas é que durante todo o ano de 2022, nós tínhamos multidões de dezenas de milhares. O ex-presidente Bolsonaro ele arregimentou aí milhões de brasileiros nas ruas do país nesse ano de eleição de 2022, enquanto que o atual presidente não conseguia arregimentar meia dúzia de gato pingados. Então, assim, na nossa cabeça não é apenas a questão do código-fonte, mas para nós, povo, simples povo, o resultado das ruas, ele não batia com o resultado ínfimo ali, uma diferença ínfima de votos das urnas, né, no final das eleições. Isso não batia na nossa cabeça. Eu quero colocar isso também.
Então nós temos assim, não é só a questão do código-fonte. Nós vimos inúmeros vídeos do primeiro e do segundo turno, que as pessoas filmaram e falaram ali sobre defeito nas urnas, que votou em um e aparecia a foto do outro. Todo mundo viu isso. Foram dezenas e dezenas, por que não dizer centenas de vídeos que foram compartilhados nas redes sociais. Nós vimos urnas, uma moça chegou lá em flagrante no diretório da CUT, lá no interior de São Paulo, onde as urnas estavam sendo inspecionadas. Depois nós vimos urnas que estavam mal armazenadas num local esquisito no centro de São Paulo. Tudo isso não é fake news. São vídeos, estão aí no domínio público, todo mundo pode ver esses vídeos.